Olá, bem-vindos mais à aula de CNC. E nessa primeira aula irei tratar, dos primeiros conceitos. Então vamos lá. As máquinas operatrizes, elas se classificam em máquinas convencionais, por exemplo, torno convencional, uma fresadora, furadeira, retificadora. Tem um outro grupo de máquinas que são máquinas automáticas, que, que elas têm alguma forma de automatização, da sequência dos seus movimentos, mas ainda não é CNC. Esse automatismo, em alguns casos, é puramente mecânico, e máquinas com controle numérico. Aqui um exemplo de uma máquina desse grupo aqui das máquinas automáticas. O exemplo que me vem à cabeça é um torno chamado torno Traub, tá? Que é ele possui um conjunto de ferramentas aqui, e normalmente ele é alimentado por uma barra, a barra de material, e ele possui aqui um mecanismo, no seu funcionamento. Ele possui um mecanismo através de um kame, que é curvas, e esse kame ele vai girando, e nessa curva do kame, é apoiado nesse kame, um pino, e conforme a curvatura desse kame ele vai acionar e desacionar ferramentas aqui ao redor. Vocês podem visualizar, assistir esse vídeo aqui no YouTube, que vocês vão ter uma ideia mais clara, do que é uma máquina automática, mas não é uma máquina CNC. Então esse torno aqui ele se presta para fazer grande produção, assim, de um volume grande de peças, de pequenas dimensões. CN, O CN é um controle numérico, é um equipamento eletrônico capaz de receber informações por algum meio de entrada, transformar estas informações e transmiti-las ao comando mecânico da máquina operatriz, de modo que ela, sem a intervenção do operador, execute operações em uma sequência pré-determinada. Então, no CN, na máquina com controle numérico, a intervenção do operador ela é reduzida, em comparação com uma máquina convencional. Aqui alguns exemplos de equipamentos. O controle numérico é uma tecnologia, que surgiu lá no final dos anos 40, início dos anos 50, nos Estados Unidos, no MIT, em parceria com uma empresa, onde eles automatizaram, criaram um controle numérico para uma fresadora. No Brasil surgiu lá no final dos anos 60, e as primeiras máquinas produzidas no Brasil foram no início dos anos 70. Então o controle numérico ele vai controlar o movimento das máquinas operatrizes. Não significa que é somente em máquinas de usinagem. Então aqui a gente tem máquinas de usinagem, um centro de usinagem, torno CNC, retificadora CNC, mas a gente tem outros processos também, máquinas que executam corte de chapas, de diferentes tecnologias de corte. Pode ser a laser, pode ser a plasma, mas os movimentos aqui da máquina são controlados por CNC. Também na área da metrologia, existem máquinas de medição tridimensional, que também, tem o controle numérico. Ou seja, então tu faz a programação da medição da peça, e depois numa segunda peça, que tu queira medir, tu manda executar esse programa, e aí a máquina de medição vai repetir todos os pontos que tu programou anteriormente. Vantagens do controle numérico, oferecido por todas as formas de máquinas, ferramentas CNC, é sem dúvida a automatização. A intervenção do operador é drasticamente reduzida ou eliminada. Quando a gente tem máquinas CNC em que a atividade de colocar um material e a atividade de retirar a peça pronta é feita por robôs. Então aqui eu praticamente elimino a intervenção do homem. O segundo benefício são peças mais consistentes, peças mais
precisas, ou seja, se a gente pegar um lote de peças produzido por uma máquina convencional e a gente fizer uma medição, né, de uma determinada medida, né, e fizer alguns cálculos estatísticos, né, como média, desvio padrão, a gente vai ter um resultado. Se esse mesmo produto for feito num CNC, né, a variação entre uma peça e outra vão ser muito menores, ou seja, o desvio padrão vai ser muito menor. Um terceiro benefício é a flexibilidade, né, que as máquinas CNC oferecem. Linguagens de programação. No CNC, os comandos precisam ser feitos numa linguagem de máquina para que a mesma entenda e possa executá-los. Para tanto, foram criadas algumas linguagens de programação para que os fabricantes dos controles sigam um padrão para algumas funções básicas, porém tenham liberdade para a criação de recursos próprios. Então, a norma ISO a 6983 de 82, bastante tempo, e a norma DIN 66025, que eu não busquei essa informação de data, de ano, padronizar a linguagem de programação. E os fabricantes de controle numérico, os principais, né, a Fanuc, Siemens, Mitsubishi, etc., se baseiam nestas normas. Existem alguns controles numéricos que não são baseados nessa norma, como o Heidenhain, utilizado pela MCS, e o Mazatrol, que é uma linguagem de CNC proprietário da empresa Mazak, que é uma empresa japonesa fabricante de máquinas CNC. São linguagens diferentes das demais. No nosso curso aqui a gente vai trabalhar com linguagens que seguem essas normas. Esses comandos são utilizados pelos fabricantes de máquinas como a Home, Index, Ergomat, Mitsubishi, Mazak, Nardini e etc. Então a gente tem o fabricante da máquina e o fabricante do CNC. Então muitas vezes a gente tem uma máquina da Home com o CNC Fanuc, uma máquina da Home com o CNC Siemens. Em alguns casos a gente tem o fabricante da máquina e ele também é o que desenvolve a linguagem. No caso da Mazak, ela é a que desenvolve a sua linguagem. Como é que eu posso criar um programa CNC? Através da programação manuscrita, programação manual, que é aquela em que eu vou escrever, né, escrever todas as linhas, todas as sequências que a máquina tem que executar. Eu posso usar uma programação que a gente chama programação direto na máquina. Hoje em dia os controles numéricos estão bastante modernos e eles têm funções ali de programação, tem uma interface muito intuitiva, né, que facilita bastante a programação. Então, por exemplo, eu preciso fazer um furo. Então, nessa interface mais amigável, eu vou colocar simplesmente algumas informações sobre o furo, como por exemplo a RPM que eu preciso usar, o avanço da broca, a profundidade do furo, e por trás dessa interface já vai sendo escrito, né, o programa. Em algumas áreas, essa programação direto na máquina também são chamadas de programação por aprendizagem, na área da robótica, por exemplo, na área das máquinas de medição tridimensional. E também a gente pode desenvolver um programa para as máquinas CNC através de softwares, que é o software de CAM, né, que é manufatura assistida por computador. Nós iremos trabalhar somente com a programação manuscrita, né, nas minhas aulas. Como é que eu posso colocar os dados, né? Como é que eu posso colocar na máquina a programação que eu fiz e que eu quero que ela faça? Eu posso usar o painel da máquina, né? Eu posso colocar um computador, um PC, um notebook conectado com a máquina, interligado através, né, de cabos, e através de um programa de transmissão eu
envio para a máquina o programa que eu desenvolvi, tanto manuscrito quanto no CAN, né? E essa comunicação pode ser por uma porta seriais, que são as máquinas mais antigas, mas as mais novas ainda mantêm a porta serial, né? Mas as máquinas mais novas elas vêm com outras possibilidades, como entradas de rede, né, com conector RJ45, então tu pode usar a placa de rede do PC para se conectar com a máquina. E tem outras também, outras portas diferentes, tá? USBs, portas seriais USBs também. Então aí tu pode botar uma pendrive ali na USB da máquina com o programa que tu deseja. Cartão de memória, isso aqui é um cartão específico, né? Um cartão PCMCIA. Então tem uma entrada e tem que ter um leitor desse cartão conectado no PC. Sistemas DNC. DNC é a sigla, quer dizer comando numérico direto. É um sistema onde um computador está interligado normalmente a várias máquinas CNC a fim de gerenciá-las. Então o sistema DNC é como se fosse uma rede, né, interligando várias máquinas CNC a um computador que seria, vamos dizer assim, vamos chamar ele de servidor. Tá? Isso aqui é um exemplo de um hardware, né, de uma interface de DNC. Esse hardware, esse painel seria colocado em cada máquina CNC e um cabeamento feito entre eles. Tá? Aqui tem um exemplo mais claro, né? Várias máquinas com o seu hardware ali, tudo conectado a um computador. Uma das funções dessa interface é que o operador da máquina, através desse hardware aqui, ele pode buscar um programa armazenado no servidor e carregar ele na máquina. Tá? Para que eu não precise levar o notebook, né, e conectar em cada máquina, ou seja, cada máquina já está interligada. E aqui nesse servidor, através lá né, de rede, eu posso armazenar ali em pastas específicas os programas. E o interessante é que se na máquina houver algum erro no programa e na máquina for corrigido, eu posso enviar ele de volta, né, com uma extensão diferente. Então eu vou ter os dois arquivos, o arquivo que foi e o arquivo que retornou corrigido. Outra função interessante desse sistema DNC não é só mandar e receber arquivos, mas ele também tem uma função de gerenciar. Ou seja, esse servidor ele vai gerenciar essas máquinas, ou seja, ele vai, por exemplo, verificar o que foi planejado e o que foi produzido. Ele vai gerenciar tempos de parada da máquina, tempos de setup, tempo que a máquina ficou parada para produção. Por quê? Porque essa interface aqui, o operador tem ali funções, né, que ele, por exemplo, a máquina parou para fazer um setup para uma nova peça. Então o operador ativa essa função nesse painel, né? Então o software aqui vai gerenciar quanto tempo ficou ela para manutenção ou para setup, tá? E assim por diante. Isso aqui é vantajoso quando você tem muitas máquinas CNCs e tu não quer botar um computador em cada uma delas, ou tu não quer ficar andando com um notebook em cada uma delas. Característica das máquinas CNCs. Uma das características importantes é que as máquinas CNCs elas devem ter uma rigidez estrutural, né, mais elevada, né, comparada com as máquinas convencionais. Porque nas máquinas CNC normalmente nós vamos trabalhar com velocidades de corte maiores, avanço maiores, então os esforços na usinagem vão ser maiores. Então a estrutura da máquina tem que suportar esses maiores esforços e não se deformar com isso, porque isso vai se traduzir diretamente na precisão dimensional lá do produto. Então
A máquina tem que ser uma máquina rígida estruturalmente. Tá? As faixas de tolerâncias geométricas são muito menores. Então você trabalha com tolerância dimensional menor, tolerâncias geométricas como paralelismo, concentricidade menores, né, em produtos fabricados no CNC. Outra característica interessante nas máquinas CNC é o controle do movimento. Tá? Numa máquina convencional, normalmente nós temos esse sistema aqui, né? Um fuso, né? É uma rosca, normalmente trapezoidal, aqui a rosca interna, né? E ali um manípulo com um anel graduado. Normalmente é isso que nós temos nas máquinas convencionais, né? Torno, fresadora. Mas esse mecanismo não é o indicado para CNC, porque esse mecanismo tem folgas, tem desgastes, né? E muitas vezes a gente vê em máquinas, né? Quando tu desloca o manípulo para a mesa se deslocar para a direita, e quando tu volta, o manípulo ali dá uma o manípulo tem um deslocamento e como por causa da folga a mesa não volta, né? Mas nas máquinas convencionais o operador tá interagindo aqui, o operador ele tem esse controle dessa folga. Mas no CNC não é o operador que vai fazer isso, né? É a máquina sozinha. Então no CNC não pode acontecer isso, ou seja, tu manda a ferramenta uma determinada dimensão para a direita e depois quando tu quiser que ela volte uma determinada dimensão, ela tem que voltar. Mas não pode ter a folga ali. Então nas máquinas CNC é usado esse fuso. Esse fuso é chamado de fuso de esferas recirculantes. Aqui tem um canal helicoidal, né, com metade metade não, mas uma parte ali da esfera. Tem essa porca, na verdade são duas porcas, uma num sentido, outra no outro, e essas esferas elas circulam aqui por dentro. E como tem uma porca contra a outra, se ajusta aqui e se elimina a folga aqui. Então esse mecanismo não vai trabalhar com folga, né? Ou seja, o fuso ele avança para um sentido e depois ele volta, né? Sem folga. Claro, com o passar do tempo tem que ser feito manutenções, porque vai ocorrer desgastes, mas muito menores, porque o atrito aqui, né, é um atrito de rolamento das esferas dentro desse canal. Uma outra característica das máquinas CNC é os sistemas de troca de ferramentas, né? Então aqui a gente tem um sistema de troca, normalmente usado em torno, CNC, e que a gente dá o nome disso aqui de torre, né? As ferramentas ficam dispostas assim circularmente. E aí a gente tem diferentes capacidades, né? Torres para 8 ferramentas, torre para 12 ferramentas e assim por diante, tanto ferramentas externas quanto internas. Aqui um outro mecanismo para torno, né, que é o Gang Tools. Aí é diferente aqui a disposição, como as ferramentas são colocadas. Isso aqui esses dois sistemas são para centros de usinagem. Esse aqui é o mais comum, mais simples, mais barato e não tão eficiente, que é o magazine estático, tá? Cada ferramenta tem uma posição, né? E quando faz a troca da ferramenta, por exemplo, a ferramenta que está no spindle tem que ser colocado na sua posição e aí tem que ser o spindle tem que pegar a próxima ferramenta. Então isso aqui leva um certo tempo. E esse tempo de troca é um tempo ocioso. É um tempo que, se eu tenho muitas trocas e a máquina leva tempo para fazer essa troca, isso vai acrescentar no tempo de produção da peça, que vai encarecer esse produto. Esse mecanismo aqui é um mecanismo chamado de magazine dinâmico, porque essa barra aqui, ó, ele tem nas duas extremidades, quando for feita a troca, né, isso aqui gira, então essa parte aqui vai fixar a ferramenta do spindle e essa outra vai pegar a ferramenta do magazine.
Então ele girou, pegou a ferramenta, girou de novo, ele coloca a ferramenta no spindle e coloca a ferramenta no magazine. Então é dinâmico porque a ferramenta que sai do spindle, ela vai para o lugar da onde a outra saiu. Então isso aqui é muito rápido. Tem máquina CNC que essa troca aqui é 1 segundo. E esse sistema aqui que tem máquinas que leva 30 segundos. Tá? Então eu sugiro aí que vocês assistam esses vídeos no YouTube, onde vai mostrar esses sistemas de troca funcionando. E para terminar, eu sugiro também, né, que vocês assistam aqui algumas usinagens em máquinas CNC com diferentes números de eixos, tá? Um torno com 2 eixos, um torno com 4 eixos, né? Os dois e mais o eixo C e o eixo Y, tá? Um centro de usinagem com 3 eixos, um centro de usinagem fazendo uma usinagem com os 13 e mais o quarto, e um centro de usinagem com 5 eixos, tá? Então fica a dica aí para vocês olharem esses exemplos de usinagem de diferentes máquinas CNCs. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.